Começar um novo hábito é algo difícil para você? Começar uma rotina sempre foi um problema de começar a estudar, começar a fazer atividade física? Bem, hoje vamos falar um pouco sobre como o poder do hábito pode ajudar você no seu dia a dia a melhorar esses problemas. Olá, eu sou o Diogo Becker e este é o canal Pensamento Empreendedor. É um canal em que discutimos ideias, apresentamos algumas propostas e aprofundamos conceitos relacionados a empreendedorismo, negócios, desenvolvimento pessoal e profissional, sempre abordando os principais livros, filmes e conceitos relacionados a esses assuntos. Esse será o primeiro vídeo de uma série de vídeos apresentando as principais ideias sobre livros de negócios. Não será um resumo, mas sim uma oportunidade para a gente conversar a respeito dos principais conceitos do livro. Para começar, escolhi o livro O Poder do Hábito. Por que fazemos o que fazemos na vida e nos negócios? E por que a gente escolheu esse livro? Porque ele é muito conhecido, muito famoso e ele é best-seller em vários rankings de livros mais vendidos. E esse sucesso não é à toa. É um dos livros que eu li que mais me agregou na minha vida e me ajudou bastante a entender e estabelecer novos hábitos de sucesso para a minha rotina. Dentre eles, o hábito da leitura, o hábito da atividade física, o hábito de até mesmo ver alguns amigos que a gente não vê, que a gente acaba perdendo contato. Então, ajuda a nossa vida pessoal. Como esse livro surgiu? Bom, o livro foi escrito por Charles Duhigg e ele fez uma extensa pesquisa com mais de 300 profissionais da área. Então, vamos começar com as principais ideias do livro. Ideia número 1. Hábitos nascem de desejos. Antes de nós criarmos um hábito, nós precisamos primeiro entender da onde surge a necessidade e o desejo de criar esse hábito. No livro, o Charles chama esse conceito de anseio. Nós temos um anseio por alguma coisa, de chegar em algum lugar, de conseguir fazer alguma atividade. Então, esse anseio, por exemplo, o anseio de ter uma vida mais saudável, de emagrecer, de ganhar condicionamento físico. Ou então o anseio de passar na universidade, aprender a falar um idioma novo, isto é um desejo. Então, esse é o primeiro passo de qualquer hábito que se construa, ter um desejo de chegar em algum lugar. Portanto, antes de você pensar em criar um hábito, por exemplo, eu quero criar o hábito de ler mais. Pense qual é o seu real desejo, onde você quer chegar lá na frente. Tá legal? Ideia número 2. Hábitos seguem um loop. Bem, no livro ele apresenta o conceito que eu acho que é o mais conhecido de todo mundo que já ouviu falar desse livro e das pessoas que também já leram o livro e levam esse conhecimento, que é a questão do loop do hábito. Ele divide o hábito em 3 etapas. Nós temos a primeira parte que é a deixa, a segunda parte que é a rotina, ou seja, o hábito em si, e a terceira parte que é a recompensa. Legal? Então, o que é a deixa? A deixa nada mais é do que um gatilho, ou seja, é algo que acontece ou um momento que inicia-se a rotina a que vai ser feita. Por exemplo, se você define um horário ou então um período para você fazer uma atividade, por exemplo, você sempre vai praticar exercícios físicos, vai na academia num horário do dia. O exemplo que ele dá no livro, inclusive em relação a atividades físicas, é você já colocar o tênis. Se você pratica atividade física de manhã, acorda de manhã e já coloca o tênis de corrida, essa é a deixa para você iniciar a atividade de corrida, a rotina e o hábito de correr. A segunda parte é a rotina, que seria o hábito em si. Ou seja, como a gente está dando alguns exemplos, seria correr, estudar, ler. No livro ele usa outros exemplos que são bem famosos, assim, acabaram ficando famosos, que é, por exemplo, escovar os dentes. O hábito de escovar os dentes, então você sabe, após almoçar, após uma refeição, ou então logo quando acorda, e antes de dormir, já escova os dentes. Então, essa seria a rotina em si. E a terceira parte que compõe esse loop do hábito é a recompensa. A recompensa nada mais é do que as pequenas e grandes
comemorações que nós temos, né, quando a gente executa essa rotina e esse hábito. Como identificamos elas? Se a gente criou lá na primeira ideia do livro, que é o desejo, por exemplo, o desejo de entrar na universidade. Então vai ser criar o ritmo e a rotina de estudar. Em momentos intermediários, essa comemoração essa recompensa de passar na universidade, ela é bem clara e óbvia, mas a gente tem recompensas intermediárias que ajudam o hábito a se estabelecer. Por exemplo, fazer simulados, fazer exercícios, olhar que você está fazendo os exercícios, estudando e acertando são recompensas. Recompensas do hábito que você está construindo. E isso vai fortalecer a manutenção desse hábito por mais tempo. Num exemplo de quando a gente faz atividade física, é você visualizar, olhar no espelho, ver que está melhor, você sentir uma energia, sentir mais disposição, receber até mesmo os elogios. Então, ou seja, a recompensa está relacionada a essa comemoração. A ideia número 3, maus hábitos podem ser mudados. Todos os hábitos podem ser mudados se nós entendermos como eles funcionam. No livro, o Charles ele explica que todas essas ações, assim, que do mesmo jeito que nós temos hábitos positivos, como até exemplifiquei até agora, nós temos hábitos que às vezes não são tão positivos assim. Ele dá o exemplo dos alcoólicos anônimos, ele dá exemplo das pessoas que têm hábito às vezes de fumar e coisas assim. E ele até assim, admite-se, obviamente, que mudar não é fácil, é um processo um pouco complicado, mas é possível. E como mudar um mau hábito? Existem 3 etapas para a gente fazer essa mudança. Primeiro é identificar qual é este mau hábito. Pode parecer até um pouco óbvio, mas às vezes a gente faz algo que a gente não identifica que está atrapalhando algo na nossa vida. Ou mesmo a gente quer implementar um hábito, digamos, um hábito produtivo, e a gente não consegue implementar ele porque a gente tem algo que está impedindo isso de acontecer. Né? A preguiça, ou então mesmo uma questão de saúde, que a gente tem hábitos às vezes de se alimentar mal, então isso acaba atrapalhando. Então identificar o hábito, sabendo que o hábito funciona como loops, ou seja, entender onde está a deixa desse mau hábito. Aonde está essa rotina e qual é a recompensa que está atrelada. O exemplo que ele dá no livro é um exemplo bem interessante, está no livro e está no próprio vídeo do TED que ele apresentou, que é o dos cookies. Que ele depois do almoço, ele sempre ia na lanchonete da empresa e comprava um cookie e comia. E isso fez com que ele engordasse no processo. E aí ele tentou, e ele fez um procedimento científico para mudar este hábito de comer os cookies. E a primeira etapa dele foi isso, foi identificar como funcionava esse hábito, qual era a deixa. Ele percebeu que era sempre após o almoço. Então ele pegou, ele implementou algumas ações para tentar substituir este hábito. Ao invés de, logo após o almoço, ao invés de comprar o cookie, ir conversar com algum amigo, ou ir tomar um chá, ou fazer uma outra atividade. E aí a gente vê, com o próprio caso dele, a segunda parte de como mudar o hábito, que é ter a vontade de mudar o hábito. Vontade é mais uma forma da gente falar de desejo e de anseio. Ou seja, então a gente já está juntando, a gente identifica o mau hábito e criamos o desejo de implementar um hábito novo, que vai substituir este hábito ruim. Essa é uma ideia muito... porque quando a gente substitui um hábito pelo outro, fica mais fácil de fazer essa mudança. E a terceira forma de como mudar um hábito é buscar fazer essa mudança em grupo. Porque mudar hábitos em grupo é mais fácil do que mudar sozinho. Então, tentar falar, comunicar para as pessoas que são seus amigos e familiares e pessoas que estão no teu convívio, que relacionem-se com isso de que você está buscando mudar. Por exemplo, se a gente tem o caso da atividade física, se a gente não consegue iniciar uma atividade física, tentar entrar numa turma, ao invés de treinar sozinho numa academia, tentar entrar em uma turma e começar a treinar em equipe, em grupos. Porque o grupo vai fortalecer, vai te ajudar, vai te chamar e acaba ajudando a gente a mudar os hábitos e implementar hábitos novos. Ideia número 4.
foque nos hábitos angulares. Hábitos angulares. O que são os hábitos angulares? Hábitos angulares são aqueles que criam uma reação em cadeia, um efeito dominó em outros hábitos da nossa rotina, da nossa vida. Ou seja, eles são tão fortes e eles impactam tanto o nosso dia a dia que eles acabam, por natureza, alavancando outras coisas para a gente. O exemplo, assim, seguindo essa linha que a gente está usando, do exemplo da atividade física, ela é considerada um hábito angular pelo Charles Duhigg. Porque quando a gente inicia a praticar esportes, naturalmente você começa também a se alimentar melhor. E muitas pessoas que já praticaram esportes, possivelmente vocês, sabem que no dia que a gente não pratica, é bem mais difícil seguir a dieta. E essa relação de causa e efeito, que teoricamente não tem nenhuma, é explicada pelos hábitos angulares. Portanto, quando a gente estiver estudando nossos hábitos na nossa vida, fazendo esse planejamento, foquem nas prioridades, ao invés de pensar em detalhes ou em coisas pontuais. Às vezes é mais fácil a gente pegar um hábito grande, algo grande que a gente quer mudar, uma prioridade, e focar nela, e por natureza as outras vão ficar mais fáceis de fazer, tá? Ainda no livro, o Charles ele considera a força de vontade o mais importante dos hábitos angulares. No exemplo, considerar força de vontade como um hábito é algo que é defendido no livro, principalmente quando fala assim, por que alguns estudantes têm um rendimento melhor do que outros? Porque eles têm uma dedicação maior aos estudos, ou seja, uma força de vontade maior de estudar. E a força de vontade, ela cria uma resistência para você fazer mais tempo uma atividade, tanto em mais tempo em um período do dia, quanto em uma frequência no tempo, no ano, no mês, etc. Porém, força de vontade, né, por definição, ela não é um hábito sozinha, né? Então, essa já é uma opinião minha, né, comparando esses conceitos, né, a força de vontade ela está mais relacionada ao desejo. Então a vontade é o desejo e a força de vontade é essa perseverança. Então é uma característica, ela não é um hábito, ela é mais uma qualidade que a gente desenvolve, né, uma habilidade. Então a gente analisando assim, a própria definição de força de vontade é um pouco complexa, um pouco difícil da gente pontuar. Existe o senso comum sobre a força de vontade, mas o que a gente pode concluir usando o conhecimento do livro com o que eu visualizo na nossa realidade é a habilidade da gente exercer um hábito por mais tempo. Então, seja qual for ele, busque sempre um pouquinho a mais a cada dia. Então, se a gente já estuda, tenta estudar um pouquinho a mais, fazer um exercício a mais e sempre tentar melhorar. E essa melhora vai desenvolver na gente essa habilidade que é a força de vontade, que se torna um hábito angular no sentido de que você ter a perseverança e a resistência de fazer algo por mais tempo vai te ajudar a fazer outros hábitos em sua vida. E para finalizar, a ideia número 5, como implementar hábitos. O livro ele conclui com algumas dicas de como a gente pode implementar hábitos de uma maneira mais efetiva. Bom, nós já entendemos que hábitos nascem de desejos, nós já sabemos que seguem loops, que como a gente muda é identificando as deixas, a força de vontade e os hábitos angulares são importantes. Legal, e como a gente implementa isso? Todo o hábito ele existe para que nós, seres humanos, nós economizemos energia. Essa ideia, ela aborda uma questão até de sobrevivência do ser humano, de que a gente cria padrões de comportamento para que a gente não tenha que ficar decidindo a todo momento o que a gente tem que fazer e ficar pensando em todo momento. Então, já que são padrões de energia, o cérebro ele vai estar sempre buscando economizar essa energia. Essa energia ela tem um alto gasto na deixa e na recompensa, porque no hábito o cérebro ele gasta pouco esforço para executar. Então, a dica que ele nos passa é focar na deixa. Se nós nos concentrarmos apenas na deixa,
O hábito em si, ele é mais fácil de ser executado e a recompensa, que vai ter um gasto de energia alto, ela vai ser uma comemoração, então vai ser algo bom. Então, focar em o começo. Então, pegar um livro e começar a ler é o passo mais difícil para ler. Então, colocar o tênis e ir até a academia é o passo mais difícil de fazer exercício físico. E não fazer o exercício físico em si e nem mesmo ler. Então é isso. Obrigado por assistir. Se gostou, dá um like e compartilhe nas redes sociais. Comente se faltou alguma ideia que não foi abordada ou se tem algo que você concorda ou mesmo discorda da que que apresentei aqui. Se tem também sugestões de outros livros que a gente possa trazer para discutir e apresentar aqui no canal, porque vai ajudar bastante a gente. Espero que tenham gostado e até a próxima semana com mais um vídeo sobre pensamento empreendedor. Essa energia, fazê-lo ou... E agora?